Coisinha rápida. Fernando falou agora, né? Então ele está aqui. Leandro também acabou de falar. Isso. Leonardo. Lucas Espíndola. Estou aqui, professor. Raniel. Daniel tá aqui. E Raul. Presente. Tá bem baixinho seu áudio, Raul. Presente, professor. Ok. Bom, pessoal. A gente começou um tema novo na última aula, que são os ciclos biogeoquímicos. Vocês estão vendo o slide aí? Então, professor. Pessoal, qual foi mesmo o último ciclo? Na verdade, nós só vimos um, né? Qual foi o ciclo que nós vimos na aula, na última aula? Tô lembrado não, professor. Tem que lá voltar lá e pesquisar, porque nós estamos estudando para a prova. Não tô lembrado, não. Então, a gente falou sobre o ciclo da água, né? Nós vamos dar sequência hoje, vamos falar sobre mais um. Só que antes de falar sobre o próximo ciclo, eu queria lembrar aqui, juntamente com vocês, o que são esses ciclos biogeoquímicos, né? Vamos lembrar da definição, né? Eu gosto muito dessa figura, né? Porque ela traz essa ideia, né? Do ciclo, né? Então aqui vocês estão vendo os quatro elementos, na verdade são apenas três, né? Porque a água não é elemento, a água é uma substância, né? Nós temos aqui nitrogênio, carbono, né? Que se expressa através do CO2 e o oxigênio. A água, como vocês já sabem, a fórmula química é H2O, não é um elemento, é uma substância. Então, o que são os ciclos biogeoquímicos, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que nós vamos ter todos esses elementos, juntamente com a água, né? Eles vão estar circulando ao longo de toda a cadeia alimentar e por toda a rede e por toda a teia alimentar. Mas qual que é a definição de ciclos biogeoquímicos? Vamos lembrar aqui. É a circulação de elementos químicos constituintes das moléculas orgânicas entre os organismos e a parte não viva do planeta. Essa parte aqui é a atmosfera, hidrosfera e litosfera. Então, vocês viram em aulas passadas, né, que há um fluxo de matéria e energia que vai passando, né, ao longo das cadeias alimentares, né, e assim nós temos aí que a energia ela vai se conservando, né? Tudo começa ali na fotossíntese, né? Termina ali com a ação dos decompositores e assim a energia ela vai fluindo, né? De um modo mais específico, o que passa de um nível trófico para o outro, né? De uma forma bem específica, né? São esses elementos aqui, ó: nitrogênio, carbono, oxigênio. É claro que tem outros, né? Que não estão aqui, como enxofre, né? E a água, né? A água aqui é uma substância, não é um composto. Então, esses elementos aqui, juntamente com a água, eles vão passando de um nível trófico para o outro e vão assim sustentando toda essa máquina biológica. E hoje nós vamos começar um ciclo novo, que é o ciclo do carbono. Bom, antes de entrar no ciclo do carbono, eu queria falar brevemente sobre carbono, né? Aqui nós temos a representação desse elemento na tabela periódica, né? Esses seis aqui, não sei se vocês lembram lá da química, né? Ele significa número atômico, né? Que faz uma relação
a quantidade de prótons que um átomo tem lá no seu núcleo, né? Então essa aqui é a representação do carbono. Primeira pergunta que eu já queria começar a fazer aqui, para a gente discutir, é aonde nós podemos encontrar carbono na natureza. Seja natureza ou seja um meio assim, digamos, como por exemplo solo, atmosfera. E aí eu queria ouvir vocês. Esse elemento ele é importante para um ecossistema, para o universo. Aonde nós podemos encontrar carbono? Pode falar, Raniel. Isso aí, Raniel, pode falar. Não vou falar, não. Toda vez eu que falo, tô cansado já. Ah, eu que falo também. É só eu e você que participa. Ninguém mais participa. Vou deixar todo mundo falar. Eu não vou falar hoje, não. Ah, ficou chateado? Combustível Não, para fóssil. todo mundo participar, né? Tá certo. Ah, mas o que foi que vocês dois estão bravos hoje? O que é o problema? Não, ninguém tá bravo, não. Tá doido? Ah, que dia que eu vou estar Vou- bravo? Vou dar meu palpite aí. Opa, Combustíveis pode falar. fósseis. Olha só, perfeito. Exatamente, combustíveis fósseis, né? Que inclusive, o Tércio, é uma fonte de energia que é finita, né? Ela está acabando, né? Deve acabar nos próximos, de acordo com a previsão dos cientistas, nos próximos 100 anos, mais ou menos, ela deve dar sinais aí de esgotamento, né? Então nós vamos ter que arrumar outra fonte de energia, né? Mas, pessoal, valeu aí pelo comentário, o Tércio. Eu listei aqui, sim, somente alguns exemplos, tá? Aonde nós podemos encontrar carbono, tá? Bom, nós encontramos carbono em tecidos de animais, não só tecido, mas órgãos também. Anestésicos gerais, né? E aqui, como exemplo, eu coloquei essa molécula que é o do cloroforme, né? Vocês estão vendo aqui na forma do composto? Você tem aqui o carbono aqui bem no meio, no centro da molécula. Ao redor, 3 átomos de cloro e um hidrogênio. Então, o carbono está aqui. Essa é a molécula do cloroforme. Também podemos encontrar carbono em anestésicos locais, né? E aqui, como exemplo, eu coloquei a molécula da benzocaína, né? Eu acho que vocês não chegaram a ver no curso uma matéria que chama Química Orgânica, que fala somente sobre esses compostos, né? Mas aqui nessa estrutura, cada traço aqui, ó, representa uma ligação química entre dois átomos de carbono. Então, cada vértice aqui, ó, da molécula, eu vou ver como um átomo de carbono. Então, essa molécula aqui, da benzocaína, já é uma molécula mais complexa, né? Além de carbono, eu tenho aqui oxigênio, em vermelho, e tem aqui também o nitrogênio. Aonde mais eu posso encontrar carbono? Em analgésicos, né? Quem já fez uso dessa substância, né? Que é o paracetamol. Essa aqui é a molécula que é o princípio ativo do paracetamol, né? Temos aqui um anel com 6 carbonos, temos também aqui oxigênio, hidrogênio, só que a maior parte dos átomos aqui, vocês estão vendo, são átomos de carbono, né? Aonde mais nós podemos encontrar carbono? Proteínas, vitaminas, hormônios, né? Que, no caso aqui da proteína, também constitui um tecido animal, né? Então, o carbono está presente em todos esses exemplos aqui e muito mais, né? Se eu fosse aqui ilustrar, eu ia ficar um bom tempo aqui falando, né? O carbono está muito presente no dia a dia, né? Agora, a próxima pergunta. Quais são as fontes naturais de carbono? Esses exemplos aqui são compostos que nós encontramos no dia a dia. Alguns são sintéticos, outros são naturais. Mas quais são as fontes de carbono? Fontes naturais. Deixa eu ver aqui. Quem vai responder essa vai ser a Maria Clara. Chegou por último Eu? no nosso encontro. Você mesma. O que eu vou responder? Quais são as fontes naturais de carbono no nosso planeta?
E aí, passa ou repassa? Uai, as fontes naturais de carbono é igual os combustíveis fósseis que o Tércio falou, né? A queima deles, igual a gente está vendo muito o desmatamento, né? O desflorestamento Isso. também, infelizmente, Uhum, também. Yes. isso. Perfeito, Maria. Exatamente isso. Fontes de compostos orgânicos, né? O composto orgânico é composto que tem carbono. Olha só, pessoal. A Maria acertou, né? Petróleo, né? Carvão mineral, vou colocar a fotinha aqui, né? Gás natural, produtos agrícolas, etc. Essa aqui são as principais. E dessas aqui, a principal de todas, você já deve saber, né? Que é o petróleo, né? Hoje você sabe que existem vários ramos de indústrias e empresas, né, que são à base de petróleo, né? O petróleo ele trouxe uma revolução, né? Bom, eu queria aqui listar alguns exemplos de compostos orgânicos que são do nosso dia a dia e eu tenho certeza que vocês já conhecem, já ouviram falar, né? Só para mostrar como o carbono está presente no nosso dia a dia, né? Então eu queria mostrar aqui a molécula do etanol, né? Nós temos aqui dois átomos de carbono, hidrogênios e um átomo de oxigênio, né? Assim como o etanol, temos também o propanol, butanol, né? O gás butano, que é o gás de cozinha. A gasolina é um composto também orgânico, ele tem carbono na sua estrutura. Outro exemplo é o ácido acético. Eu quero ver quem é que acerta essa. Aonde que eu encontro ácido acético? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer aonde que eu encontro ácido acético? Complicado, hein, professor? Essa é braba, hein? Não, essa é Nas bactérias? nas bactérias. Muito bem, Maria. Só que você acertou a resposta mais difícil, né? Tem uma resposta que é mais fácil. Posso dar uma dica para vocês? Pode. Geladeira. Complicou. Complicou? Quem aqui gosta de cozinhar? Eu não. Cozinha que deixa para Maria. Ué, Leandro, não entendi seu comentário, não, porque nem cozinhar eu gosto, tá? Ó, a Maria não gosta de cozinhar, só para registrar aqui. Pessoal, vocês já perceberam que o vinagre tem um cheiro forte? Demais. Demais, né? Então, esse cheiro forte é por causa do ácido acético. O ácido acético é o princípio ativo que age no vinagre. Essa molécula aqui, ó, dois átomos de carbono, dois oxigênios aqui, ó. Então, agora você já sabe que o vinagre ele tem ácido acético. Mais um exemplo que vocês até já sabiam, né, é a glicose, né? Mas eu acho que vocês não viram, ou pelo menos não devem estar lembrados sobre como que é a molécula de glicose. E essa aqui é apenas uma forma de representar, tem outra, tá? É um anel de 6 membros, e nós temos aqui tanto átomo de carbono quanto átomos de oxigênio. Inclusive essa molécula a gente A já falou. molécula de glicose foi a que eu mais decorei quando eu estava estudando, que é a C6H12O6, né? Exatamente, essa aqui. Mas, Maria, você fala nessa disciplina. Não, quando eu fazia ensino fundamental, lá no nono ano, um professor meu fez a gente decorar, e eu nunca esqueci essa molécula. Pois é, assim, das moléculas orgânicas, essa é sem dúvida uma das mais importantes, né? Então tá aqui a fotinha dela, essa aqui é a sua fórmula estrutural de glicose. E mais um exemplo, essa vocês também já conhecem, né? Que é o dióxido de carbono, né? Que é o CO2. Você tem aqui um carbono no meio e dois átomos de oxigênio. Então nesse primeiro slide aqui eu só queria mostrar para vocês como que nós estamos rodeados, né? De compostos orgânicos, né? Eu deixei aqui para vocês vários exemplos, né? Bom, dando continuidade aqui, ó. De todos esses compostos que eu falei para vocês, né? É óbvio que eu não vou falar de todos eles e nem precisa, né? Mas tem dois que recebem uma atenção especial porque tem muito a ver com tudo aquilo que a gente está falando aqui, né? Nós estamos falando de ciclo do carbono, né?
Um detalhe, quando a gente fala ciclo do carbono, tá aqui o símbolo do elemento químico, carbono, né? Você sabe que o carbono ele não circula ao longo da cadeia alimentar como átomo individual. Vocês já perceberam isso, né? Mas ele vai circular na forma de vários tipos de molécula, ok? Dessas moléculas, eu queria destacar duas delas, que eu até já falei aqui, né? Mas eu queria apenas ressaltar mais uma vez, que nós vamos falar muito sobre isso hoje. Uma delas é o dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico, ou também conhecido como o gás do efeito estufa, né? Que também é um tema que é super atual, né? A molécula é o CO2. Então, o carbono ele vai circular ao longo de uma cadeia alimentar não como um átomo sozinho, individual, mas na forma de CO2. E qual que é a outra molécula que vai aparecer muito nesse processo? Qual que é a outra? É a molécula de glicose, exatamente, né? Então, é através dessas duas moléculas que nós vamos ver o carbono circulando através do seu ciclo, que eu vou mostrar para vocês hoje, né? Antes de entrar no ciclo do carbono, então a gente precisa primeiro definir, né, o que é o ciclo do carbono, né? Queria saber se alguém aqui agora arrisca uma definição, ainda que esteja utilizando palavras mais simples, né? Mas só para saber se vocês estão realmente entendendo, né? O que vem a ser o ciclo do carbono? Essa aqui agora eu vou perguntar para o Maria já falou, Fernando Cardoso. Professor, Oi, só um minuto. Tá me ouvindo? sim, tô te ouvindo. Seria o trajeto que o carbono faz? Uhum. É o trajeto não o carbono, mas o carbono na forma de CO2, tá ok? E eu coloquei ali a glicose só para mostrar que ela também é uma molécula muito importante que vai também transitar aí ao longo dos níveis tróficos, tá? Ok. Então, vamos então agora ver a definição. O que é o ciclo do carbono? Olha só o que diz aqui. Consiste na passagem de átomos de carbono presentes nas moléculas de CO2 disponíveis no ecossistema para moléculas que constituem as substâncias orgânicas dos seres vivos, que são as proteínas, glicídios, lipídios, etc. Então essa aqui é a definição do ciclo do carbono. Como bem disse aí, o Fernando, é o trajeto, né, que o carbono faz na forma de CO2. Ok, pessoal? Então eu queria igual eu fiz naquela aula passada, quando a gente falou sobre o ciclo da água, né? Eu queria também aqui agora mostrar para vocês passo a passo como que funciona esse ciclo. Vocês vão ver que não é nada assim muito complicado, né? Apesar de que o que eu vou mostrar aqui é apenas uma pequena parte, tá? O ciclo inteiro, ele envolve mais fatores, envolve mais coisas que eu não vou abordar aqui. A gente pode dividir o ciclo do carbono em duas partes. A gente tem um ciclo geológico, né, que ocorre mais em solos, né? E o ciclo biológico, tá? Eu queria falar somente sobre o ciclo biológico, só para vocês terem uma ideia. Vamos imaginar aqui um cenário, assim como eu tenho feito em todas as aulas, né? Um ecossistema bem simples, né? E eu vou colocar aqui apenas três níveis tróficos. A gente tem aqui uma árvore, que é o produtor, o primeiro nível trófico, é o ser autotrófico. Temos aqui consumidor primário, dois herbívoros, coelho e zebra, e no terceiro nível trófico aqui um carnívoro que é o leão. Então, uma cadeia alimentar bem simples, né? E aqui o CO2, né? Então a pergunta é: como que o CO2 ele vai circular ao longo dessa cadeia alimentar, né? Então, onde começa
aonde termina, quais são os detalhes importantes ao longo desse processo em que o CO2 vai transitando ao longo dessa cadeia. Primeira pergunta que eu queria fazer aqui para vocês é aonde que o CO2 entra nesse ciclo aqui, ó, nesse processo. Aonde que ele entra? Entra em tudo aí, professor. Em Não, mas tudo aí. tem que ter um lugar assim, um lugar de partida. Nas plantas, né? Tá na grama, aí. Na grama? Na planta aí. Como que ele entra na planta? Fotossíntese, né? Na troca, né? Fotossíntese, muito bom, Leandro. Então, olha só. Eu coloquei aqui o CO2 aqui em cima para representar o que eu queria falar não é isso. Aonde nós encontramos CO2 disponível em abundância, pessoal? Na atmosfera. Na atmosfera. Então, toda essa região aqui em branco, né, nós temos aqui vários gases, oxigênio, nitrogênio, tem gases nobres, né? E também tem o CO2, né? Então, a primeira coisa que vai acontecer é que esse CO2 ele vai ser, digamos assim, absorvido, né, pelas plantas, aonde vai acontecer a reação que vocês já viram, que é a fotossíntese. Vou até colocar aqui de novo a reação. Essa reação que eu estou aqui mostrando já algumas vezes, né, é uma reação muito importante, né? E também coloquei aqui alguns sais minerais que a planta dispõe do solo, que também são importantes para que ela possa realizar essas reações químicas, né? Então temos aqui cálcio, fósforo, potássio, sódio, magnésio, ferro, flúor e iodo. Nessa reação aqui, vamos lembrar aqui mais uma vez, o CO2, que é captado aqui pelas folhas, né? Ele reage com a água, e de onde vem essa água aqui? Vem aqui no solo, né? Então a planta tem aqui um sistema de captação de água, essa água vai reagir com CO2, formando, olha aqui, ó, Maria, você tinha falado aquela hora, ó, C6H12O6, que molécula que é essa? Da glicose. Molécula de glicose, né? Então aqui na reação, o CO2 reage com H2O, formando a glicose mais o oxigênio. Esse oxigênio ele é liberado aqui para o meio e vai participar de outros processos, né, aqui nos demais seres vivos, né? Então, por onde que o CO2 entra aqui nesse sistema, né? Ele entra aqui nos seres autotróficos, onde ocorre a reação de fotossíntese. Esse processo aqui inicial, ele é chamado de fixação do carbono. Tem livros que também chamam de sequestro de carbono, né? Mas essa palavra eu acho ela meio estranha. Eu prefiro esse termo aqui, fixação. Eu acho ele mais elegante. Então o CO2 ele entra aqui e temos aqui nessa primeira parte uma degradação do CO2 formando aqui a glicose. A glicose, vocês sabem que ela é produzida aqui na planta, e vocês viram na aula passada que toda a energia que a planta produz no instante inicial, durante a fotossíntese, após a fotossíntese, parte ela utiliza para realizar a respiração e o restante fica armazenado aqui na sua estrutura, que chamamos de biomassa. Só aqui lembrando, né? Então o que vai acontecer? Como que esse CO2 ele vai partir para o próximo nível aqui, ó? Bom, esse oxigênio que é liberado aqui para o meio, né, ele vai ser o meio pelo qual os animais aqui, os herbívoros, vão respirar. Só que esses herbívoros, eles vão se alimentar da planta, eles vão consumir a sua biomassa e através disso eles vão também crescer, eles vão adquirir massa, eles vão respirar, eles vão consumir essa energia. E aí, pessoal, olha só, tá vendo o CO2 aqui, que aparece aqui no lado dos produtos? Só lembrando que essa reação aqui é a mesma da anterior, só que aqui ela está ao contrário, né? Então aqui o CO2 ele é quebrado para formar a glicose. Aqui a glicose reage com o oxigênio. Essa reação aqui é da reação da respiração celular, formando CO2, né? E esse CO2 ele volta aqui para a atmosfera. Então o CO2 que estava na atmosfera, ele é utilizado pela planta para realizar fotossíntese. Já no próximo nível trófico, o CO2 ele é liberado. E sim, a gente tem um processo cíclico. Só que ele não
não para por aqui, porque no próximo nível trófico, nós vamos ter aqui o leão, que vai se alimentar da zebra, do coelho, vai adquirir assim energia, ele vai também respirar e vamos ter aqui a mesma reação acontecendo, e o CO2 também vai estar sendo aqui liberado aqui para o meio. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos dizer que depois o predador aí, o leão, se ele morresse, ele ia também liberar CO2 na sua decomposição? Sim, eu ia até falar sobre isso agora, nesse exato momento. Vocês estão vendo que aqui tem um ciclo, né? Aqui a seta azul indica o trânsito de CO2. E aqui a seta verde está indicando aqui o consumo de matéria orgânica, né? O processo para por aqui? Não. Por quê? Por que que não para? Eventualmente, essa árvore um dia ela vai morrer, né? Os animais também vão morrer, se não morrer, se não for presa, né? Eles vão morrer um dia, né? E aí o que que vai acontecer? Tanto a árvore quanto o coelho, a zebra e o leão, eles vão passar por um processo de decomposição. E lá nesse processo de decomposição, lá no solo, quem está presente? Quem que ocupa lá o último nível trófico dessa teia alimentar? São os decompositores, que são quem? Fungos e bactérias. Esses fungos e bactérias, ao se alimentar dessa matéria orgânica, vocês lembram, né? Eles vão promover a reciclagem de toda a matéria orgânica e durante esse processo nós temos aí como produto também o CO2. Então aqui a seta amarela, ela está indicando a liberação de CO2 por parte dos decompositores. E assim nós fechamos o ciclo. O CO2 vai circulando aqui ao longo dessa cadeia alimentar no processo infinito. Ficou claro, pessoal? Ficou, professor? Ficou. Vocês não têm ideia do trabalho que deu para montar isso aqui, viu? Mas enfim, pessoal, esse exemplo aqui é de um ecossistema terrestre, né? Nós também temos aqui um ecossistema aquático que vai acontecer um processo muito parecido, vamos ter ali uma pequena diferença, mas a ideia é a mesma, né? Então, para poder fechar aqui, vamos definir aqui, né? Eu gosto de destacar sempre aqui em cada slide alguns pontos que são importantes. Acompanhe aqui comigo. O carbono vai passando de um nível trófico para o outro e, ao mesmo tempo, retornando aos poucos à atmosfera, como resultado da respiração dos próprios organismos e da ação dos decompositores, que atuam em todos os níveis tróficos. Então, esse texto aqui é praticamente um breve resumo, né, de tudo que eu falei aqui nesta figura. Bom, pessoal, o CO2, vocês viram como que funciona aqui o ciclo, né? Mas existem outras formas do CO2 entrar aqui nesse ecossistema? Agora eu queria ouvir vocês. Se existem outras formas, quais seriam elas? Por chuva? Chuva? Como assim a chuva? Eu não sei se tentar isso, que eu estou chutando aí, professor. Não estou chutando agora. Se você não está tendo essa troca toda, tem que acontecer alguma outra coisa, tem que... Porque vocês viram que o CO2 ali, inicialmente, ele partiu da atmosfera, né? Não pode ser através da água, chuva? Então. Como assim da água? Porque a Não água é sei que H2O, né? Eu estou chutando, professor. Não sei, vou esperar outro chutar aí, então. Vamos lá, quem vai ser o próximo a chutar? Raniel, tá caladinho hoje, Raniel? Lucas. Deixar os colegas participar aí, professor. Professor, não escutei muito bem, não. Puder repetir a pergunta aí. A pergunta é a seguinte: esse CO2 que participa aqui do ciclo, ele veio da atmosfera, correto? Eu parti desse início. Certo. Que outras formas o CO2 teria de entrar nesse ciclo? De onde poderia vir esse CO2? Aqui ele está vindo da atmosfera.
Existem outros meios de onde poderia vir esse CO2? Uai, lascou, né? Uai, lascou. É melhor lascar agora do que no dia da prova, né? Será que não é queima? Professor, Pode- Oi. uma outra maneira seria pela absorção de sais minerais através das raízes das plantas? Absorção de sais minerais? Não. Não. Não seria da queima, não, professor? Queima Olha de, só, tá melhorando, hein? é Eu vou queima de mostrar, fósseis, é queima de a própria madeira mesmo, a eu vou floresta. mostrar aqui no slide. Aí, depois que eu der a dica, aí vocês respondem, né? Olha só. Acertei, ué. O chute foi bom. Por que as queimadas, pessoal? Eu tava pensando, não tem nada a ver. Por que as queimadas? O que que acontece quando você encontra uma madeira pegando fogo, ou uma árvore, ou qualquer tipo de matéria orgânica pegando fogo? O que que acontece nessa reação? Tem uma troca de calor lá, né? Reação química, não é química, né? A reação do ambiente, né? Oxigênio, né? Tem oxigênio para ocasionar o fogo, né? Isso. Como que chama essa reação, pessoal? Vamos lembrar lá da química? Como chama essa reação? Reação Combustão? de combustão. Toda reação de combustão, nós vamos ter sempre o que como produto? CO2 e água. Oxigênio. É Água. oxigênio. Não, o oxigênio ele é comburente, ele está no lado dos Ah, reagentes, certo. certo? Então, né, enquanto a gente vê queimadas acontecendo, né, nós temos aqui liberação de toneladas e toneladas de CO2 que vão aqui para esse meio, tá? Agora, quando a queimada ela é em excesso, né, o que que acontece? Nós Você vamos tirou sofrer. oxigênio, né? Você tirou oxigênio. É, não, mas assim, mesmo tirando, eu acho que ele não afeta tanto. Mas a questão é que você acaba colocando muito CO2 no meio. E isso pode gerar um desequilíbrio no ecossistema. Sem falar que, lembrando a questão lá da prova, né, que vocês me perguntaram, né, sem falar que você destrói todo um ecossistema, né, Eu esperei pelo, men- concluir. pelo menos ali por um período, né. Ô, professor, esse aí é o Douglas que manda, é? É um rapazinho aqui que... Professor, Oi. mas a pergunta do senhor não foi um outro meio de absorção? No caso da queima, ele não está, né, liberando para a atmosfera novamente? Então, ele é liberado para a atmosfera, certo? E assim ele vai gerar um desequilíbrio aqui no ecossistema. Ok, professor, obrigado. A pergunta era, eu não sei se eu perguntei, se eu fui feliz aí na hora de usar as palavras, mas é que outras formas a gente teria de colocar CO2 no meio ambiente, né? Então as queimadas são um exemplo. Tem mais exemplos, pessoal? Tem vários, né? Tem vários aí. Aí eu vou deixar para vocês aí depois pesquisarem, tá bom? Bom, deixa eu sair daqui agora. Bom, pessoal, deixa eu fazer uma breve pausa aqui. A gente está começando agora o ciclo 2, né? E a partir dessa aula nossa, eu vou passar a colocar materiais lá para vocês de forma semanal lá no AVA, seguindo aquele cronograma das semanas. Não sei se vocês já viram, né? Cada encontro nosso é uma semana, essa é a oitava semana. E eu vou passar a colocar material lá e eu vou começar a passar atividades semanais, valendo ponto, né? Porque assim não pesa tanto colocar uma atividade só, valendo em metade dos pontos, né? Então amanhã já quero passar uma atividade valendo uma pontuação que tem a ver com a aula de hoje, né? Ou então alguma coisa na área de pesquisa, tá? Para vocês fazerem e entregar já na outra semana. Vamos prosseguir? Eu queria hoje puxar um pouquinho vocês
Só um pouquinho. Vocês estão vendo aí? Um site em inglês. Tá. Sim, sim. Então tá aqui, ó, o Planeta Habitável, né? Uma abordagem de sistema para ciências ambientais. Esse site aqui, pessoal, é aquele mesmo que eu passei para vocês para fazer aquele trabalho, né? Aquele relatório, que inclusive hoje é o último dia para entregar, né? Quem ainda não entregou, hoje é o último dia para enviar esse trabalho. Eu queria hoje com vocês fazer uma nova simulação, tá bom? Então, depois eu vou passar o link de novo, mas olha só, naquela última aula, a gente foi aqui, ó, em 4, ecossistema. Eu vou até abrir aqui, ó. A gente, eu não lembro bem, estava em um desses pontos aqui, ó. Aqui também tem uma simulação que tem a ver com liberação de carbono, né? É aqui o ponto 14, né? Carbon Lab, laboratório de carbono. E assim como naquela simulação que eu fiz com vocês, né? Aqui também tem como a gente fazer uma simulação, só que aqui ele tem mais detalhes, né? Eu achei um pouco mais difícil do que aquele anterior, mas eu queria fazer com vocês, pelo menos aqui essa etapa 1, né? E depois eu passo para vocês fazerem o restante. Ou então eu escolho aqui, qualquer uma dessas aqui para vocês fazerem, né? Então olha só, pessoal, eu vou, igual eu fiz no Matheus, anterior. desculpa aí, desculpa te atrapalhar. Volta uma página aí. A gente, qual que vai entrar? É agora? Eu perdi. Qual Aqui, que é ó. a primeira? Não, eu vou entrar em qual lá? Daquele que você acompanhou lá. Ou você já vai mandar o link Não, direto? esse aqui é o link, tá? Tá. Aqui tem uns tópicos. Lá no finalzinho é o 14, O Carbon Lab. 14, tá. Aham. Vai ser igual a atividade que você mandou essa outra que é para a gente entregar, a Isso, mesma coisa. exato, Tá bom. exato. Você vai escolher cada um, pega um. Isso. Eu vou ver como que eu vou fazer aqui, ó. Aqui agora tem mais opções e esse aqui ele é um pouco mais difícil, né? Professor, Oi. eu cheguei a notar, naquele outro que nós fizemos, né, que cada lição dessa aí é como se fosse um somatório do conhecimento da anterior, sabe? Sim. Então, assim, como é que eu me expresso aqui? Eu não sei se para esse aí do carbono vai ser diferente, mas, por exemplo, exemplo, né? Eu e o Matheus que ficamos com o step 2 do segundo tópico lá, né, em relação à aula passada. Praticamente, para me fazer a análise do meu, eu tive que fazer desde o step 1 de lá do primeiro, porque foi um somatório, sabe? Sei. Aí eu só não sei como é que esse aqui, se é a mesma coisa. Se Aqui. daria, né, para jogar assim, aleatório. Não, mas que bom que você voltou lá atrás, né? Porque realmente aí não teria como fazer mesmo, não, né? O que eu espero é isso mesmo, né? Se você vê que tem que voltar atrás um pouco, né? Que bom que você percebeu isso, né? Mas esse aqui, eu ainda não sei se eu vou trabalhar da mesma forma, porque eu não vou mentir para vocês, eu não vi aqui todas as lições, tá? Não tive tempo de ver aqui todas elas, então eu não sei te falar ainda se elas são interdependentes, tá? Aham. Vou descobrir aqui, eu passo para Bom. vocês. Pelo menos naquele outro lá, esse step 1 do primeiro tópico, né, nesse caso aí, The Carbon Cycle, né, ele era bem simplesinho, sabe, o do outro, esse step 1 do primeiro tópico. Coisa que você olha assim e fala assim, nossa, besteirinha, né? Só que aí quando já chegou lá no meu e no do Matheus, se não tivesse feito os outros, algo assim, extremamente complexo. Foi uma simulação lá com todos os animais da cadeia ativados, e a gente ficou mais de 2 horas tentando equilibrar aquele ecossistema lá, e não conseguiu muito ainda equilibrar, não, sabe? Entendi. Se vocês tiveram um trabalho para fazer, eu fico contente, né? Porque é duro quando você passa uma atividade e o pessoal faz assim com muita facilidade, né?
Mas a ideia é colocar vocês mesmo para quebrar a cabeça, né? Por mais que essa disciplina não seja específica, né, do curso de engenharia mecânica, mas o fato de você ter que quebrar a cabeça para resolver um problema faz parte da formação, né? Então, nesse ponto aí, eu acho muito bom, né? Nesse aqui, pessoal, vocês estão vendo que ele é um pouco maior, né? A gente não vai trabalhar ele todo de uma vez, até porque é muita coisa, mas a gente vai trabalhando ele aos poucos, tá? Eu queria apenas hoje, apenas introduzir aqui um pouco o tema e fazer aqui uma breve discussão, tá? Eu vou fazer aqui, pessoal, igual eu fiz com o anterior, né? Acho que vocês até já pegaram, né? Eu vou aqui traduzir, já está aqui até aberto aqui, em aba. Olha só o que diz aqui, pessoal. Acompanhe aqui comigo. Esse laboratório usa um modelo robusto do ciclo do carbono para lhe dar uma ideia intuitiva de como o carbono circula pela atmosfera, biosfera, oceanos e crosta. Então veja bem, o modelo ele fala do ciclo do carbono, só que é de forma mais ampla, né? Eu falei apenas de um exemplo de um ecossistema que é terrestre, né? Aqui ele está falando de atmosfera, biosfera, oceano e crosta. Então está abrangendo tudo, ok? Esse modelo é semelhante aos apresentados pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, né? Então isso aqui é baseado em pesquisa, né, que é feita. Ele permite que você experimente como a entrada humana, aqui não ficou boa a tradução, mas o correto seria como que a interferência humana, tá? No ciclo pode alterar os resultados globais até o ano de 2100 e depois. Então, qual que é a ideia dessa simulação? E por isso que eu gostei muito dessa simulação que vocês vão fazer. O homem ele está interferindo no ciclo do carbono. A pergunta é quais são as consequências, né, negativas, né? O que pode acontecer a médio e longo prazo por conta dessa interferência do ser humano. Então, essa que é a grande questão que vocês vão ver durante a simulação. O impacto humano, particularmente relevante, é o aumento dos níveis atmosféricos de CO2, né? Como que esses níveis aumentaram tanto assim, pessoal? Como? Por quê? Aumento de indústria, né? Aumento de indústria, queima de combustível fóssil. Exatamente. Quando que isso começou precisamente? Na era industrial. Primeira Revolução Industrial, correto? Certo. Depois teve a segunda, né? Nós tivemos nesse último século aí um grande avanço, né, das tecnologias, né? Então, até aqui vocês entenderam. Olha só, entre os anos de 1850 e 2015, as concentrações atmosféricas aumentaram de 290 partes por milhão para mais de 400 partes por milhão. Um nível mais alto do que qualquer conhecido na Terra em mais de 30 milhões de anos, né? Ou seja, é uma quantidade absurda, está muito acima do normal, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Vocês lembram, pessoal, o que é parte por milhão? Sei não, professor. Quem aí lembra? Deixa eu ver aqui. ppm, né? Não é a TPM, tá? É ppm. Quem sabe me dizer? Ô, professor, acho que é uma classificação de tamanhos de micro de partículas, né? Não? Não, né? Não. ppm é partes por milhão. Qual que é o significado disso? É uma forma de concentração. Assim como tem grama por litro, mol por litro, miligrama por grama. Eu vou perguntar agora para uma moça. Então vamos ver aqui, Maria Clara. Ah, não, professor. Pergunta para outra moça aí. Então é o Douglas, professor. Pergunta pro Douglas aí. Esta pantera. O que mais tem nessa sala é moça. Meu Deus.
Tem Eu até, não tem vou até falar nada, hein? aeromoça. Ai, pai, para. Já tava carregado? Então, de acordo com a Maria Clara, alguma moça quer falar? Fala aí, Douglas. Então, pessoal, parte por milhão. Deixa eu dar um exemplo assim simples. Eu acho que vocês vão entender e nunca mais vão esquecer. 1 quilograma tem quantas gramas? 1.000, 1.000. quilograma. Né? 1.000. Então, 1 grama é a milésima parte da quilograma, correto? A milésima? Então é 0,01 grama. Nossa, é muita coisa. Isso, correto. Agora, se eu pegar 1 quilograma e dividir em 1 milhão de partes iguais, e eu pegar uma parte dessa, como que eu chamo essa parte? Agora você Miligrama. matou. Miligramas. Miligrama, é isso mesmo, miligrama. Então, o que é a miligrama? É a milionésima parte da quilograma. Agora vocês não vão esquecer mais. Toda vez quando vocês virem esse termo, parte por milhão, imagine o todo como sendo, por exemplo, 1 quilograma. Então, uma parte por milhão seria o quê? De 1 quilograma, 1 miligrama. Tá ok? Então, continuando aqui, ó. Usando o simulador, você fará experiências com os fatores humanos, também chamado de fatores antrópicos, né? Aparece esse termo aí também nos livros, que contribuem para esse aumento e explorará como diferentes entradas para o ciclo do carbono podem afetar as concentrações do gás de efeito estufa. Olha só, pessoal, esse aqui é o simulador, tá? Eu vou explicar aqui rapidinho o que é cada termo aqui, ó. Bom, olha só, nós temos aqui, opa, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, mudanças no uso do combustível fóssil por ano, é o primeiro termo que aparece aqui, ó. Então, esse termo aqui, esse parâmetro eu posso alterar ele, né? E aqui ele está em termos de porcentagem, vai de Por que só 4% 4%, hein? Interessante. até, vai de 4 até menos 4. Eu nem sei porque está negativo aqui. Mas enfim, eu vou deixar aqui mais ou menos em 2, né? Que é o 2,5, que é o que já Será está que está aqui. negativo, professor? Que se você deixar de usar por anos, por exemplo, usar menos 3% ao ano que vem, deve ser isso. Deve ser em relação ao período anterior, né? Deve ser isso. Não, posterior. Se você tirar mais combustível, o que vai acontecer com a atmosfera? Se você tirar, por exemplo, a cada ano, esse ano eu estou consumindo 2,5%, mas o ano que vem eu vou tirar 3,5%. Então você volta lá para o negativo, aí vai ver o que vai acontecer, qual vai ser a reação aí do sistema. Entendi. Então eu posso fazer a simulação mexendo aqui, ó. Porque tudo gira em torno, pessoal, do consumo do combustível fóssil, né? Esse aqui, digamos assim, é um grande vilão, né? Ele melhorou a vida de muita gente, só que ele tá sendo um vilão hoje também, né? O segundo termo que eu posso mexer aqui, ó, aqui está em inglês, mas aqui está falando o seguinte, desmatamento, taxa de desmatamento por ano. Por quê? Vocês viram, eu falei para vocês da queimada, durante o desmatamento, nós também temos aí muito CO2 que é liberado para o meio, né? Esse GT aqui significa gigatonelada, né? Então, tá aqui o parâmetro. Aqui embaixo eu tenho um gráfico, onde vai aparecer aqui a simulação. Então, essa linha que está aqui em verde, vocês estão vendo que aqui está historical? Está vendo aqui? Significa que são valores que foram coletados. Então, essa linha verde aqui são valores reais, tá? Que foram aí coletados ao longo aí desde 1800, mais ou menos, 1840, né? Eu não falei, né? Mas aqui no Y nós temos aqui, ó, concentração de CO2 em ppm. Isso aqui é a concentração de CO2 na atmosfera, né? Vai de 250 até 850. Esse é o Mas Y. o limite é só 550. Eu ia falar sobre isso agora. Vou sair aqui. Bom, então a linha verde são valores reais, históricos, né? Essa linha mais clara aqui
é onde nós vamos ver aqui a simulação, né? Para onde a linha vai. Esse losango é onde nós estamos nesse momento. Vocês estão vendo que os dados aqui coletados até o ano de 2010, né? Aqui, ó, essa linha mais clara, que é em laranjado, digamos assim, é o limite suportável, né? De acordo com previsões aí dos cientistas, né? Então, nós vamos fazer aqui simulação. O resultado vai aparecer tanto no gráfico, quanto nessa figura aqui ao lado. Essa figura, ela é mais completa, né? Por quê? Ela mostra todos os lugares que a gente tem conhecimento onde você encontra o carbono. Então, olha só, a gente tem aqui na atmosfera, né? Nesse caso aqui o carbono ele é representado por esse retângulo cinza, e cada retângulozinho desse que vocês estão vendo aí, ó, ele significa 25 gigatonelada, tá certo? Então, se eu quiser saber quanto eu tenho de carbono na atmosfera, né, é só eu contar aqui, ó, quantos quadradinhos tem e multiplicar por 25, né? Só que o bom é que não precisa fazer isso porque já aparece aqui o valor. Então, vocês estão vendo aqui, ó, 391, ou melhor, aqui em cima, ó, 720, né? Então, esse valor aqui, ó, é a quantidade de carbono presente na atmosfera em 2010. Então, temos aqui 720 gigatoneladas. Tá ok, pessoal? Tá claro? Eu não entendi aqui, professor. Na atmosfera está com 720, mas não era para estar 550, no máximo? 550, por quê? Porque o gráfico no limite não é 550, mas hoje a gente não está com 400. Por que aqui está com 720? Deixa eu ver aqui. Não é, seria 391, não? Eu não entendi o que é o 720. É o limite da atmosfera. Agora você me pegou também. Eu acho que está 391, professor. E a atmosfera estava com 720. Eu acho que é o de baixo mesmo, viu, Leandro? Porque aqui no gráfico, olha aqui, ó, tá vendo aí o cursor? Você está com 390 lá, tá lá marcando lá o 390. É isso mesmo, é isso mesmo. E aqui eu olhei errado aqui. Não, é isso mesmo. A atmosfera só suporta 720, deve ser isso, né? Não, já sei o que é. Eu confundi aqui, ó. 390 é parte por milhão de CO2, aqui embaixo, ó, tá ok? Certo, Parte por isso. milhão. 720 são gigatoneladas. Ah, entendi. Ok? Então, Ok. em cima, o número maior é a quantidade, é o peso, né? A quantidade de carbono, peso bruto, tá aqui, ó, gigatonelada de carbono. E embaixo é a concentração de CO2. Então, a gente tem aqui dois valores. A gente tem a quantidade de carbono, tá? E a quantidade de CO2, ok? Então, olha só, eu tenho tanto carbono quanto CO2, são duas formas de expressar, né? Na atmosfera, essa parte verde aqui, ó, seria aquele ecossistema que eu mostrei para vocês ali no PowerPoint, né? A gente tem aqui vegetação, temos aqui uma pequena indústria que está produzindo, né? Então, tá aqui. Nós temos aqui algumas plantas, né? A próxima região aqui mais embaixo, que é uma outra camada, né, de um solo, né? Temos também aqui carbono, uma quantidade menor. Um pouco mais embaixo, um pouco mais profundo, olha só o que nós encontramos aqui, ó. O que é coal? É carvão. E mais aqui embaixo, óleo e gás. Então, esse lugar que está mais aqui embaixo é o lugar onde nós encontramos, digamos assim, o petróleo, né? Petróleo, gás natural, carvão, mineral, enfim. Então, porque há uma diferença de pressão muito grande aí, professor, por isso que tem muita coisa aí. Exatamente. Que devido a vários anos, né, que a matéria orgânica ficou soterrada, então isso foi sendo compactado e acabou formando esse grande reservatório, né? E também temos aí carbono aqui no ecossistema aquático, né? Ficou claro, pessoal, o que é cada coisa aqui, pessoal? Então, olha só, a gente não precisa fazer tudo hoje não, tá? A gente pode ir fazendo devagarzinho, a gente vai fazendo, discutindo, tá? Só não ficou claro, professor, o 720 lá ainda, porque eu não estou vendo, porque aqui mesmo no gráfico em cima aqui não fala que dos gigas aqui da... Não, porque esse valor aqui, Leandro, 720, ele não aparece aqui no gráfico, o gráfico só aparece... Não é esse gráfico ainda, estou falando aqui, ele é de cima aqui do que a gente vai fazer aqui, ó, da simulação.
Porque você está 1 giga, 1 GT aqui, ó, no gráfico. Se você diminuir aqui, ele vai diminuir a atmosfera lá, será? Não vai não, porque aqui é o seguinte, isso aqui são valores relativos ao ano de 2010, tá? Aí aqui embaixo, nessa taxa de desmatamento, vamos supor que a gente desmata 1 gigatonelada por ano, ok? Então, o que vai acontecer depois de 10 anos se eu matar essa quantidade aqui, ó, por ano, 1 gigatonelada, por conta de um desmatamento, seja uma queimada ou outro tipo de ação humana, tá bom? Ok. Olha só, pessoal, entenderam, né, a introdução, né? Eu vou aqui já ir para step 1, é o passo 1. Aqui tem 3 perguntas. Vou fazer igual eu fiz lá na primeira vez, né? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Para facilitar, eu vou traduzir aqui. Olha só o que diz aqui, ó. Execute a simulação até 2110. Então, o que a gente quer ver é o que vai acontecer a um período muito longo, né? Eu estou interessado em um período que é quase 100 anos, um século, né? Com as configurações padrão, né? E usando sua tabela de dados, né? Registre os níveis totais de carbono em cada semidouro, né? O que é o semidouro aqui, ó? Semidouro são Sumidouro. terrestres, solo, óleo, gás, carvão, ou seja, é cada um daqueles compartimentos que aparece ali, né? Aquela parte superficial do oceano e a parte mais profunda. Ele quer que a gente faça a simulação, está pedindo aqui, em 2 períodos, em 2060, então daqui a 40 anos, né? Como é que vai estar esse reservatório daqui a 40 anos, e em 2110, para a gente poder fazer uma comparação, né? Usando os dados que você coleta do modelo. Responda as seguintes perguntas enquanto você pensa aí no modelo, a pergunta aparece lá depois. A configuração padrão para o aumento no uso de combustível fóssil por ano é 2,5%. Então, o que ele está pedindo aqui é o seguinte. Vai ver nesse valor aqui, ó. Mudança no uso do combustível fóssil por ano. Já está aqui, ó, 2,5%. Então, eu vou manter esse valor aqui para mim poder fazer a simulação, de acordo com o que está pedindo aqui. Essa taxa de aumento tem sido nossa experiência recente para o aumento no uso global de energia. Ou seja, é um valor obtido a partir de experimentos, né? À medida que as economias mundiais crescem, as populações crescem também. Então, olha só. Eu vou fazer aqui devagarzinho para vocês irem acompanhando. Quando eu clicar aqui, ó, em correr década, né? Então aqui vai até 2020, né? Eu vou observar... É porque é década, né? É por década, então é 10 anos aí. A cada 10 anos. Então eu vou ver o que acontece no gráfico e aqui no desenho. Então, olhe com atenção aí, olha só. Eu vou clicar aqui, ó. Então aqui andou um pouquinho, aumentou a quantidade de CO2 na atmosfera. Eu não sei se vocês perceberam, teve alterações aqui, ó, nos quadradinhos. Aumentou o nível do oceano. Eu vou começar aqui de novo, ó. Vou resetar. Agora, olha para essa figura aqui, ó. Vocês viram que teve alterações aí? Ó, alterou muito o oceano, porque derreteu as camadas polares, aqueceu muito a Terra. Pode ser também, né? É algo a se pensar, né? Então, se eu rodar aqui mais 10 anos... Nossa, os oceanos. Eu estou alterando aqui a quantidade de carbono e CO2 aqui em todos os compartimentos, né? E eu vou continuar rodando aqui de 10 em 10, né? Ó, 2050. Cheguei no limite. Professor, por que aumentou o carbono na parte, aí praticamente onde que a gente acha o petróleo e o óleo, se as camadas, será porque as camadas estão descendo da decomposição? Será isso? Será que aumentou mesmo? Aumentou muito. Olha só, você tem esse tantão aqui em cima e esse 3.500. 3.500. Vou rodar agora mais rápido, tá vendo? Ah, não, ó. Diminuiu. E tem que diminuir. É por isso que é finito mesmo. Uhum.
Então, olha só, eu cheguei aqui em 2060. Vocês estão vendo? Aumentou foi o oceano mesmo, praticamente o oceano e a atmosfera aí, ó. A atmosfera quase dobrou aí, ó. Mudou aqui completamente aqui o cenário, né? Agora olha só aqui no gráfico a minha curva, né? A quantidade de CO2 na atmosfera, pessoal. Deixa eu colocar o cursor aqui, olha só. Ela foi de 400, mais ou menos, para 610. Então, daqui a 40 anos, se essa 50%. simulação estiver certa, o que vai acontecer com o nosso planeta daqui 40 anos, pessoal? Não sei se vai dar para viver, não, mãe. Vai estar complicado, né? Os nossos filhos e netos, né, vão viver num mundo mais quente, né, pessoal? Porque o CO2 é um dos gases principais do efeito de estufa, né? Porque o limite era aqui, ó, 550. Tá aqui, ó, o limite seria o objetivo nosso, né? Tá quase aposentando aí, ó, 2060. Ué. Se eu continuar rodando aqui, ó, a década, olha só o que vai acontecendo aqui com o gráfico. Ele não para de subir. Por quê? Enquanto tiver combustível fóssil aqui, ó, carvão, óleo, gás, eu vou estar consumindo, né? E aí aqui aconteceu algo interessante, ó, 2110. O que aconteceu com a quantidade de CO2? Praticamente daqui a 90 anos, né? Ela estabilizou com um valor absurdo, né? Muito CO2, né? Acabou a fonte de carbono. Exatamente, né? Aquilo que eu falei para vocês no começo da aula, né? A estimativa é que Fóssil, né? Acabou fóssil, né? esses combustíveis fósseis vão começar a mostrar indícios de que estão já esgotando, né? Então a gente até lá tem que ter outra forma de Não, mas eu obter. acho que essa simulação aí, ô, Matheus, eu acho que tá um pouco errada, porque em 2110 já não tem mais combustível fóssil, eu acho. Eu acho que já acabou há muito tempo. Então, acabou. É por isso que a quantidade de CO2 estabilizou. Tá vendo aqui, ó? Ou se não acabou, a gente já vai ter outras fontes de energia, principalmente a solar, porque cada ano mais está mais quente, então eles vão começar a aproveitar mais isso aí. Sim, verdade, verdade. Mas se você reparar bem, Leandro, aqui, ó, de 2100 a 2110 estabilizou, né? Então a quantidade de CO2 ela deve se manter constante, né, nesse período, né? Né, mas olha o tanto que subiu o oceano aí. Eu posso continuar rodando aqui, ó, e ela só vai diminuindo cada vez mais. Vocês estão vendo? Mas por que subiu aquela quantidade de carbono na água ali? Boa pergunta. Alguém sabe me dizer? Eu sei. Vamos ver aqui nossa bancada. Pode falar. Tem umas algas nos oceanos que absorvem o CO2. Algas no oceano que absorvem o CO2? Sim, e o desmatamento, na verdade, desmatamento não, né? O oxigênio que a planta produz, ela mesma consome à noite. É o que absorve o CO2 é essas algas que tem lá nos oceanos aí. Ah, isso é como se fosse uma praia, igual dá lá na Lagoa, no Rio de Janeiro, lá que ela vai tirando oxigênio da água, ela vai tirando também o oxigênio da água, também. Ela mata os peixes, já viu? Aquelas plantas aquáticas que ficam na superfície. Uhum. Bom, enfim, então é assim que eu mexo aqui com esse simulador, tá? O que vocês vão fazer? E aí vocês não precisam ter pressa, a gente pode discutir durante a semana, tá? Aqui, pessoal, tem 3 perguntas, tá? Vocês vão aí usar bastante imaginação, se quiser pode fazer uma pesquisa, uma consulta, e tentar responder aqui as 3 perguntas com base aqui na simulação. E aqui, deixa eu resetar aqui, ó. Eu posso brincar aqui, né? Se ao invés de 2,5% do aqui o uso do combustível fóssil, né, eu colocar, por exemplo, só 1, né? E aqui eu vou também diminuir a taxa de desmatamento para metade, meio. Como será que o sistema aqui vai se comportar? Ó, tá vendo que a curva tá diferente? Ele já
ficou abaixo, né? Mas mesmo assim, O que que você fez, Matheus, que eu não prestei atenção? O que que você mudou aí? eu deixei aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Só o combustível fóssil. Aqui era 2,5, coloquei 1, aqui era 1 e eu reduzi pela metade, ficou meio, Uhum. né? E eu já tenho aqui um aspecto diferente, né? Engraçado que o mar subiu muito também. Interessante. Mas aqui tem outro fator, que não sei se vocês perceberam, né? Tem uma parte que eu não cheguei a falar para vocês, o CO2 que está aqui nesse meio, ele reage com a água da chuva, formando um composto que chama ácido carbônico. Esse ácido ele é muito fraco e ele libera um íon chamado de cálcio. O cálcio forma um composto chamado carbonato de cálcio, que é um dos compostos que forma aquela carapaça, sabe? Aquela parte rígida de alguns animais, tipo concha, né? Quando o animal aquático ele morre, né? Então o seu corpo, que é matéria orgânica, ele é decomposto, ele é degradado, só que a carapaça dele não. Então ela vai para o fundo do oceano. Aqui tem vários processos, né, de pressão, de reações químicas, né? Ela acaba formando um tipo de rocha. Se eu não me engano, são rochas sedimentares, não tenho certeza, né? E assim nós temos um aumento de carbono aqui, ó, no oceano. Então, essa também é uma possível explicação, tá bom? Nessa simulação que você quer que a gente faça, a gente começa ou de qual que a gente quiser, a porcentagem, Não, Matheus? eu ainda Vai não sei se passar, né? eu vou pegar exatamente o que está aqui, ou se eu faço aqui alguma alteração, tá? Mas de qualquer forma, o que eu queria hoje era explicar para vocês como que o simulador, tá? Vocês viram que é bem simples, né? E posteriormente eu vou passar aqui as perguntas para vocês me responderem, tá? Amanhã eu passo direitinho sobre como que vai ser e eu devo deixar um prazo assim de mais ou menos uma semana, né? Eu acho que é um tempo bom, né, para vocês fazerem isso me entregar, tá O senhor bom? vai postar já os grupos que o senhor quer? A mesma coisa desse grupo que a gente fez esse agora, com as perguntas. Então, eu tô pensando em fazer o seguinte, a turma de vocês é uma turma pequena, né? Olha, aqui agora tem um pouco mais de 10 alunos, né? O senhor pôs a gente dividir em 4 grupos de 4 nesse aí que a gente entregou agora, esse último agora. Mas Teve um eu tô grupo que ficou com 3, eu acho, que a gente é 17 alunos, eu acho. Pois é, só que eu tava olhando a chamada, tem 17 na chamada, só que aqui vocês estão vendo que não tem 17, né? 3, 6, 7, 8, 9. Ó, aqui agora tem só 9, né? Então é uma turma bem pequena, né? Eu tô pensando em colocar grupos de 2, né? Porque, pessoal, não tem jeito, né? Se eu colocar um grupo de 4, sempre acaba, né, sobrando para um fazer o 2, né? E agora com duplas, né? Eu acho que é mais difícil disso acontecer, né? Então eu estou pensando em colocar duplas para poder fazer esse trabalho. E vai ser um trabalho, vocês vão ter uma semana para fazer. O senhor que Ok, sabe. pessoal? Ok. Então, olha só, eu achei interessante porque isso aqui é algo assim muito, ele simula realmente, né, com base em dados, em experimentos que foram feitos, né, como que pode ser o nosso mundo daqui 50 anos, daqui 100 anos. E isso é interessante, né, trazer isso para uma aula nossa, né. E o bom é que vocês também acabam participando, né. Então, isso que eu achei o máximo, né. Ok, pessoal? Ok. Alguma dúvida? Não. Não. Não, né? Bem tranquilo, né? É, eu tenho uma notícia para vocês. A faculdade estava aí tentando disponibilizar uma plataforma da gente ter essas aulas, né, online, né? E parece que deu certo, né? Então, a partir de semana que vem, a gente não vai usar mais o Google Meet aqui. A gente vai usar outra plataforma que tem muito mais recursos. Eu acho que vocês vão gostar dela. E a gente vai começar a usar ela a partir da aula que vem, tá bom? E qualquer informação, eu entro em contato e passo para vocês pelo grupo nosso lá do Zap, tá É bom? aquele que a gente tem que fazer inscrição lá, que é a
É a Isso. Câmara Online lá, que eu acho que foi isso? Chama BBB, né? Não é Big Brother Brasil, tá? É Big Blue Button. E a nota de vocês, pessoal, ficou mesmo só os dois trabalhos, né? Um foi a lista de exercícios e o outro foi aquela simulação. Cada um vai valer aí 25 pontos e a prova valia 50, né? Assim que fechar a nota, eu já posto lá no liceu e aviso vocês. Professor, a gente tem que fazer alguma inscrição para porque eu estou vendo aqui, tem outra coisa, é um prêmio câmera ligada. Isso é outra coisa, não tem nada a ver com Eu não entrei ainda nessa nova plataforma. Eu entrei assim. A gente não recebeu nada dela, não, ainda, não. Eu entrei como convidado, né? Não como quem Entendi. vai estar administrando, né? Ok. Então a Mas gente ainda não tem nada, não. o bom dela é que ela tem mais ferramenta do que as outras, né? Então dá para fazer muita coisa lá. É como se fosse uma sala de aula, sabe? Lá tem muita ferramenta. Lá é bem bacana. Eu acho que vocês vão gostar. Ok, Positivo. pessoal? Deixa Boa eu noite, fazer professor. uma última chamada, tá? Douglas. Douglas está dormindo. Fernando. Tô aqui. Ô, moça, responde aí. Tá achando o botão aqui. Fernando está presente, professor. João Batista. Presente. Leandro falou agora, né? Presente. Leonardo. Presente. A moça aqui do grupo, né? Maria Clara. Acorda, Maria. Maria dormiu. Raniel. Tô aqui, ativo. Raul. Também dormiu. Tércio. Presente. Ok. Pessoal, por hoje é só isso, né? A gente vai acabar um pouquinho mais cedo. A gente se vê semana que vem. Tá bom? Falou, professor. Até mais. Falou. Tchau. Boa Obrigado noite. pela aula. Até mais. Tchau, boa noite. Obrigado, professor. Tchau, boa noite. Alô, professor?